Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Eline, boa noite. Stephanie Medeiros, minha princesa de Roberto, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite com a nossa querida Gislaine Ferreira, Miss Brasil 2003. Alex, seja bem-vindo. Léo Lima X, Sté34, boa noite, Edi Roberto. Estamos aguardando Miss Sem Censura, Anderson. Estamos aguardando nossa querida Gislaine entrar, para que eu possa mandar o convite para ela, tá? E desde já, sejam todos bem-vindos. Vai ser uma live histórica. Vamos passar pelo brilhante sucesso da Gislaine Ferreira, né? Nossa querida Miss Brasil, eterna Miss Brasil 2003. E é um prazer muito grande ter todos vocês aqui, né, nesta noite, para nós podermos conferir toda a história, toda a trajetória da nossa querida Gislaine Ferreira. Nós estamos aguardando a nossa Gislaine para começarmos a nossa live, né? Desde já é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês nesta noite de 23 de setembro de 2021. Pronto, nossa rainha já chegou. Deixa eu mandar o convite para ela. Para nossa rainha Gislaine. Boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar aqui para vocês me verem melhor, né? O áudio está ok? Ex-Danildo, boa noite. Boa noite, Gislaine. É um prazer muito grande receber você na série Miss Brasil Forever. Você que é uma Miss Brasil para sempre, nos nossos corações e nas nossas lembranças. Eu sou muito grato. Que delícia, hein? Sim. Sou muito grato a você por você ter aceitado o convite. E a gente vai passar aqui uma hora aqui contando a sua trajetória, quem foi a Gislaine Ferreira, para deixar esse capítulo da sua história registrado eletronicamente. Que maravilhoso. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, para quem ainda está chegando. Aproveita e manda o aviãozinho. Aperta bastante o coração aí, que a gente vai conversar hoje tantas coisas legais, né, Josenildo? Bate-papo leve, reviver bons momentos, isso não tem preço. Ó, eu tô sem óculos, de vez em quando eu tenho que chegar aqui pertinho para ler os comentários, qualquer coisa você me ajuda. Porque dá reflexo, né? Aí eu tô... Então, se passar despercebido, gente, qualquer comentário, porque eu fico enxergando meio embaçado, né? A idade vai chegando, aí fica, né, Josenildo? Eu tenho óculos também, já não enxergo mais nada, mas é assim mesmo. Você me ajuda aí com os comentários, tá? Porque senão o pessoal pode achar. Claro, você não viu o que eu falei, né? Não me respondeu, é porque realmente fica difícil de enxergar, gente. Sim, não, você é uma Miss muito querida. Quando eu divulguei nos Facebook da Missologia Brasileira, todo mundo ficou ouriçado. Já temos aí mais de 43 pessoas, seguidores ao vivo aqui na live. E você tem um carinho muito... todos nós temos um carinho por você. Você é uma pessoa maravilhosa. Agradeço, gratidão mesmo, de coração, porque hoje uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o tempo, né, Josenildo? O nosso tempo ele é muito valioso. Então, você que está aqui dividindo esse presente com a gente é porque realmente gosta do Miss, né? Gostou do trabalho aí, do legado que eu deixei e quer interagir com a gente. Então, eu só tenho que agradecer, realmente, do fundo do coração. E chama aí mais amigos, que é muito gostoso, né? Quando o bate-papo rende, mais pessoas participando, fica ainda mais interessante. Não, estão chegando, sim. Você é uma Miss, assim, que todo mundo que não acompanhou você naquela época vai conferir sua história aqui agora, nesse momento tão precioso, assim, né? Então,
se passaram 18 anos, parece que são 18 dias, porque você está mais linda ainda, uma pessoa maravilhosa. São seus olhos, mas na verdade, a maturidade, a maternidade, acho que são tantas coisas aí, né, que vieram depois do Miss, que me deixaram uma mulher assim mais segura, a beleza floresceu, né? É um processo natural que toda mulher passa aí ao longo da vida. E eu até, às vezes, fico imaginando, sabe? Que se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, na época do concurso, acho que seria muito melhor. Acho que eu teria me saído bem melhor, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tenta fazer o melhor, mas bate uma certa insegurança. Enfim, acho que nem a palavra certa é insegurança. Na verdade, é algo que vem de dentro mesmo, né? A gente vai florescendo com o passar dos anos. Sim, sim. Então vamos lá, minha rainha. Vamos começar aqui para a gente descobrir umas coisas sobre você. Gislane, você nasceu em Belo Horizonte em 1983, ano em que a mineira Marisa Folia Coelho, de Manhumirim, venceu o Miss Brasil 83. Você sempre quis ser Miss desde pequena? Gente, explicar essa história aí, que às vezes embola um pouquinho o meio de campo. Eu sou nascida em Belo Horizonte, na capital mineira, né? Mas eu tive o privilégio de ser criada no interior. E eu comecei a participar de concursos de beleza mesmo. Foi aos 14 anos em Patos de Minas, que é a minha cidade do coração, ó. Um beijo para Patos. Papai, mamãe, amo vocês. Minha irmã mais velha mora lá em Patos ainda. Eu tenho uma irmã em Salvador. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês aí. Nós somos 4 filhas, né? A minha irmã mais velha, a Gisele, está em Patos. Beijo, irmãninha. Eu sou a segunda. A terceira mora em Salvador, é médica, está aí na Bahia, né? Representando a gente. E a minha irmã mais nova hoje está morando nos Estados Unidos, concluindo o doutorado lá em Berkeley, Gislene. E em Patos de Minas eu comecei a minha jornada, né, na área de concursos de beleza. Mas desde a infância eu sempre fui muito desenvolta. Não era o meu sonho ser Miss, porque quando eu era criança, na verdade, era o auge da Xuxa, década de 80. Então o meu sonho mesmo era ser Paquita. Mãe, vamos mudar para o Rio de Janeiro, eu quero ficar loura. Eu dublava com a minha irmã mais velha as músicas da Paquita, tinha a roupinha, sabe? Eu era quase que cover mesmo das Paquitas. Participava de um grupo e eu me divertia fazendo aquilo. Eu sempre gostei muito de me comunicar, né? Eu nunca tive timidez em relação a estar em público. Mas eu não tinha essa consciência ainda do universo do Miss. Isso foi acontecendo mais ao longo da minha adolescência. No meu primeiro concurso, aos 14 anos, foi um concurso de brincadeira na escola. Estou ultrapassando aí seu roteiro? Posso ir falando? Você quer pontuar? Pode falar. Fale tudo que você queira. Jornalista é assim, né? A gente diz, para falando, se deixar, se precisar, você me para, tá? Não, tá certo, pode contar tudo, minha querida. Então, quando criança, eu queria ser Paquita. Mas aos 14 anos, eu participei de um concurso na minha escola, o Rainha Estudantil Marista, e interessante, comecei a criar aquele gosto pela passarela, né? Os meus colegas fizeram um vestido para mim, uma vaquinha para pagar o meu vestido, acredita? Meus pais na época nem queriam, porque ficavam um pouco com medo da exposição, queriam me proteger, né? Não sabia se eu estava preparada emocionalmente para ser avaliada, porque concurso de beleza é algo muito subjetivo. Nem sempre a melhor vence. Enfim, existem alguns critérios, né, que são subjetivos de quem está avaliando, que às vezes você passa por situações, nossa, eu acho que era a outra que merecia. Não, era a fulana. Então, assim, é complicado, né? E quando você é muito nova, ser julgada, entre aspas, pela aparência, é algo complexo. Mas eu sempre fui madura nesse sentido, não era algo que me incomodava. Eu me divertia, na verdade, fazendo isso, sabe? Eu gostava de desfilar, de me apresentar. E nesses concursos de interior, a gente sempre tem a possibilidade de discursar, né? Então é quase uma política mesmo, relações públicas. Então, aonde ia, tinha que pegar o microfone e sair falando. E isso foi bom para mim, na verdade, né? Porque eu fui lapidando um dom que eu já tinha e acabei fazendo jornalismo, exatamente por causa dos concursos de beleza. Você quer pontuar a Rainha do Milho? Como é que é? Você quer que eu vou falando ou pode me perguntar isso? Não, como você exerceu a carreira de modelo a partir de que idade? Então, eu comecei a modelar de brincadeira com 13, 14 anos.
Aí o negócio começou a ficar um pouco mais profissional. Tive até oportunidade para ir para fora do Brasil na época, mas como modelo, eu meio que, sabe, fiquei com o pé atrás. Na época, minha mãe me levou a São Paulo, falou: minha filha, vamos lá, acho que você tem um perfil, todo mundo fica falando para eu te levar, então eu vou, para no futuro você não falar: mamãe, papai, vocês não me apoiaram, né? Eu poderia ter sido modelo, enfim. Mas quando eu me deparei com a realidade, gente, é diferente, né? Porque você vê só o lado do glamour. A foto linda, maravilhosa, já tratada, ou na outdoor, ou na revista, né? Naquela época não tinha a internet como é hoje, essa internet tão forte, tão colaborativa. Sim. Então, eu me assustei um pouco, vi aquelas modelos muito jovens assim, se alimentando mal, comendo muito pouco para manter medida, né? Porque é um padrão mais rígido, o universo fashion. Sozinhas, morando em república, e aquilo me assustou um pouco, né? Eu venho de uma família tradicional mineira, família grande, casa cheia. Eu não quero ficar aqui sozinha de jeito nenhum. Vou voltar para casa. Esse negócio de São Paulo não é para mim ainda não. Não estou preparada. E aí, eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Não era o momento. Mas toda a oportunidade que eu tive de modelar, mesmo que de brincadeira, ou até às vezes com um cachê simbólico na época, me trouxe um aprendizado. E a área de concurso de beleza, ela foi progredindo naturalmente. Então, veio aos 16 anos a oportunidade de concorrer ao título de Rainha Nacional do Milho. Patos de Minas é uma cidade de referência na região do Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. Para você se localizar melhor, ali próximo ao Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia. A região do Alto Paranaíba também está mais próxima a Brasília. Então, por ser uma festa muito forte, muito bonita, bem organizada, um beijo, Lovane, um beijo para todos aí que me treinaram, né? Participaram da minha jornada. Nessa época eu ainda não conhecia o meu querido Márcio Bonfim, que já deve estar aí, né? Inclusive, ele acabou de chegar na live, está aqui. Quero fazer um agradecimento a Márcio Bonfim, por ele ter intermediado a nossa live. Uma pessoa maravilhosa, assim, e que gosta muito de você, Gislaine. Muito mesmo. Pois é, eu, assim, só tenho que agradecer. Tem tanta gente para agradecer, eu não posso ser ingrata, né? Não posso esquecer de ninguém aqui. Mas se porventura fugir algum nome, me perdoa. Mas eu creio que todas as pessoas que fizeram parte da minha história desde a minha infância, de alguma forma, colaboraram com a mulher que eu sou hoje, né? Com a minha formação. Desde uma professora, talvez, né? No jardim da infância, na escola, os colegas. Eu acho que ninguém passa na vida da gente por acaso. Há sempre um aprendizado, uma troca, né? E aí, na época da Rainha Nacional do Milho, ali foi fantástico para mim, porque por ser uma festa agropecuária muito forte na região ali do Triângulo Mineiro, eu tive que desenvolver essa questão da oratória, como eu te falei, né? E eu comecei a observar os bastidores do jornalismo. Eu estava no 3º ano do 2º grau na época e precisava me decidir, né? Qual seria a minha profissão? Então, eu fiquei atenta, falei, gente, interessante. Eu observava o radialista trabalhando, né? O apresentador de TV, o rapaz que ficava na produção. E aquilo me chamou a atenção. Eu acho que eu tenho dom para isso. Achei interessante, gostei. E aí eu comecei a pesquisar mais, a me aprofundar. E tive que retornar para Belo Horizonte para fazer a faculdade. Porque lá, infelizmente, não tinha jornalismo na época. Nem em Uberlândia, que é a cidade maior, mais próxima, né? De Patos de Minas. Então, por isso eu retornei a BH, mas foi progredindo ainda essa história do concurso, né? Ela não parou. Eu vim fazer faculdade com o título de Rainha Nacional do Milho, retornei para a cidade depois para passar o título para minha sucessora, e aí veio o convite para participar do Miss Patos de Minas, né? Veio Miss Minas Gerais. Você tinha quantos anos, Gislaine, quando você participou do Rainha do Milho? 16 anos. Foram quantas candidatas? Hã? Foram quantas candidatas que participaram com você? Naquela época, é porque o processo de seleção também lá era bem completo, sabe? Eram várias meninas da cidade que participaram, eu não lembro de qual a quantidade, sei que fomos passando por várias seleções até a gente chegar em 3 finalistas. Eu estava entre essas 3 finalistas, e aí essas 3 é que fizeram a campanha ao longo da festa, quase em torno de um mês, se apresentando, né, em eventos da cidade, em festas da região. Depois de eleita, eu lembro que eu tive o privilégio de fazer um discurso para o Itamar Franco,
que na época era o governador de Minas Gerais. Então, imagina, uma menina de 16 anos, que responsabilidade, né? A gente foi também a Brasília, representando a nossa região. Então, nessa época também, foi quando eu tive a oportunidade. Aos 14 anos, eu fiz um curso de etiqueta social, que era bem tradicional na nossa época, que é a Socila. Não sei se você já ouviu falar. Já. Era algo assim, toda moça que tivesse o privilégio de fazer esse curso, né, não podia perder de jeito nenhum, porque para aprender a se portar, etiquetar a mesa, como andar, como se assentar, e são conhecimentos que me ajudam até hoje. Aos 16 anos, como Rainha Nacional do Milho, de novo, outro curso de etiqueta social para poder representar a cidade. E tudo isso como se fossem tijolinhos, né? Para mim, eu fui crescendo de uma forma muito natural, tranquila, na vivência mesmo. Acho que a prática ela é fantástica, é a melhor escola, sabe? Sim. Ô, Gislane, e como foi que surgiu o convite para você ser apresentadora de TV em Belo Horizonte? Foi antes dos concursos de Miss ou após os concursos? Foi após, né? Então, a gente seguindo aí a jornada para as pessoas entenderem. Então, eu fui Rainha Nacional do Milho. Antes, na verdade, Rainha Estudantil Marista aos 14 anos, Rainha Nacional do Milho aos 16, tudo em Patos de Minas. Fui Miss Patos de Minas. Aí tive o privilégio de participar do Miss Minas. Na época, fiquei em segundo lugar. Até hoje isso gera burburinho, né? Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso também, né, Janine? E acabei sendo Miss Brasil por Tocantins. Ó, um beijo grande para Tocantins, que me recebeu de braços abertos. E até hoje tem muito carinho por mim, pela minha família. Eu tenho tio que mora lá por parte de pai, né? Eu tenho vínculo com o estado. Foto lá desde criança. Na verdade, quase que eu mudei para lá, você acredita? Meu pai era doido para mudar para lá e minha mãe, na época, ficou assim um pouco insegura, porque a capital ainda era muito nova, ia ficar muito distante da família. Não tinha que ser, né? Mas, de certa forma, olha só como o meu vínculo ficou eterno, né, com o estado. E você é a única Miss Brasil até hoje por Tocantins, né? Que levou o título nacional para Tocantins. Concursos de beleza, eu acredito o seguinte, você entra, é um resultado que você pode ganhar ou perder, mas se você ficar em segundo, terceiro, no top 3 lá do concurso, não significa que você foi derrotada, porque no seu caso, você como segunda colocada chamou muito a atenção e recebeu um convite para representar um outro estado. E isso é uma coisa mais natural do mundo, não é? Na época se falou muita polêmica, que você não era do Estado e tal, mas isso é o Estado que decide se vai eleger bionicamente ou não. E você foi lá e não desistiu e ganhou a coroa de Miss Brasil. Então, isso é uma grande vitória. E sabe o que é interessante? Como a gente está conversando aqui, né, desde o início do bate-papo, eu creio que nada é por acaso. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu e toda experiência serve como aprendizado. Ter ficado em segundo lugar no Miss Minas me fez emocionalmente mais forte, mais madura. Quando eu fui para o Miss Brasil, era tão gostoso estar lá, já era uma vitória estar lá, né? O privilégio de concorrer. Então, eu fui assim, sem aquela pressão, sabe? Porque a gente se pressiona muito como candidato. São meses se preparando, né? Toda uma equipe por trás. Um beijo de novo aí, ó, para o Márcio Bonfim, Marcos Martinelli, Pedro Muraro na época, Patrícia Nascimento, meus pais, né? Tio Wellington, tia Márcia. Há todo um preparo de uma equipe ali por trás, dando suporte, a família apoiando, o Zezinho, Fatinha, meus primos. A Fatinha cuidava das minhas roupas, aliás, me ajuda até hoje. Assim, impecável os vestidos, né? Ela era muito organizada, porque eu não tranquei a faculdade de jornalismo. Então, eu passei pelo Miss Patos, Miss Minas Gerais. Quando eu competi ao Miss Minas e ao Miss Brasil, eu já estava na faculdade de jornalismo. Então, e eu decidi continuar. Eu conversei com os professores, olha, eu não quero trancar o curso, eu preciso que vocês me apoiem, que tenha uma certa flexibilidade em relação à frequência, mas eu me comprometo a fazer as provas, eu mandava trabalho por colegas, eu levava material no avião, entre uma viagem e outra Miss Brasil para estudar, sabe? Eu acho o estudo algo fundamental. Se tem alguma moça que sonha em ser Miss nos assistindo, ou algum coordenador que quer orientar alguma menina neste momento para participar de algum concurso, eu acho que o conhecimento é tudo, né?
E é bíblico, a verdade liberta, transforma, restaura. Então, cada um aí com seu dom e talento, estudar é para sempre, né? A gente não pode parar, não tem que Sim, evoluir. Então, naquela época, eu sim. consegui conciliar e foi ótimo para mim. Mas aí como é que eu fui parar na Globo, né? Então, na verdade, olha só, eu já estava na faculdade de jornalismo, fui Miss Brasil em 2003, tive o privilégio de ir ao Panamá, daqui a pouco a gente fala disso também, né? Que Isso. delícia que foi. Nossa, assim, quando eu assisto as imagens, gente, eu arrepio, assim, sabe? Meu coração dá aquela acelerada, parece que eu vou desfilar de novo. Parece que eu Mas ainda estou perdida. Eu falei, antes de gente, você ir para a Globo, você foi assessora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você gosta de política, Gislane? então, nessa época, era um estágio. Foi meu primeiro estágio da faculdade de jornalismo, na verdade, o segundo. O primeiro foi falando de futebol. Você acredita? Era no programa de esporte feminino e aí abriu uma vaga para cobrir o Cruzeiro na época. Eu não sabia nada de futebol. Falei, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Gente, eu não sei nada de futebol. Aí eu comecei a estudar. Falei, não, pelo menos eu vou tentar entender um pouco da técnica, saber quem é quem, quais são as posições, né? É claro que o básico, como todo brasileiro, a gente sabe. Mas para você estar num programa de televisão comentando, você precisa de um conhecimento mais profundo, né? Mais Sim, técnico, mais direcionado. E aí sim. eu fiquei um tempo neste programa, cobrindo o Cruzeiro, e na sequência surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na época, o Márcio era o meu chefe. Olha como tem muitos Márcios na minha vida. Sim. Era o Márcio Metzger, que me deu a oportunidade. Foi excelente professor também para mim de comunicação. E aí, só que eu não consegui concluir esse estágio, porque no meio desse estágio veio a oportunidade do Miss Minas e do Miss Brasil, e eu tive que abrir mão, né, para poder me preparar para o concurso. Então, eu tranquei o estágio, participei dos concursos. Depois que eu já tinha passado a faixa, eu concluí minha faculdade, eu entrei de fato na TV Globo, eu já tinha 23 anos de idade. Entendeu? Então, houve um tempinho ali ainda para eu ser lapidada. Eu fiquei trabalhando um período como na área de relações públicas. Eu fui trabalhando em outras vertentes do jornalismo até ter essa oportunidade de entrar na TV Globo. Tá certo. Ô, Só um Gislane, minutinho, por gentileza. O maridão tá aqui interagindo aqui do lado. O que foi, amor? Pois é, mas eu falei que eu não enxergo. Ô, Josenildo, me ajuda. Meu marido tá assim, tem muita gente perguntando, você não tá respondendo. Eu falei, amor, meu óculos ficou lá embaixo. Mas se eu pôr o óculos, vai ficar aqui tanto de bolinha aqui por causa do slide. A gente, depois aqui das Vocês perguntas me aqui, eu ajudam vou com as pegar. perguntas, por favor? Sim, Viu, sim. gente? É por isso, tá? Não tô ignorando ninguém aqui. Eu adoro conversar. Se deixar, nós vamos até amanhã aqui nesse bate-papo. Ó, concurso de beleza, concurso Miss Beleza a Brasil FM, ele pergunta qual é o legado que ficou do seu reinado de Miss? Então, primeiro, aquela sensação maravilhosa de dever cumprido, eu fiz o melhor que eu podia naquela época. E até hoje, receber o carinho de vocês, eu acho que esse é o maior legado. As pessoas se lembram, né, do esforço, de tanta dedicação, né? Naquela época, a gente ainda não tinha a internet tão forte como hoje. Inclusive, tem uma pergunta do Márcio, que aí eu já vou adiantar para você responder para ele. Que ele diz, Gislane, você fez história como Miss Brasil. Depois de muitos anos, você ainda é lembrada como um grande exemplo de Miss, pela sua bela trajetória de Miss Brasil. Como você se sente depois de 18 anos ser lembrada? Olha aqui meu coração, se vocês pudessem ver e sentir, tá acelerado. Uma adrenalina gostosa, vontade até de chorar, sem exagero, gente, porque eu sou emotiva, eu sou manteiga mesmo. Porque, gente, não tenho o que falar, isso aí realmente é a graça de Deus, né? Eu acho que o que vocês conseguem ver em mim, na verdade, não sou eu mesma. Eu acho que a doce presença do Espírito Santo. Desde a minha infância, eu tive princípios muito bem firmados, sabe? Princípios cristãos de bondade, de amor, de mansidão, domínio próprio, de paz, de alegria, de querer agradar o outro, se colocar no lugar do outro. Eu tive o privilégio de aprender com os meus pais que ninguém é melhor do que ninguém.
né? Independentemente de cargo, classe social, né? Profissão, enfim. Então, eu sempre consegui, com muita leveza e naturalidade, andar num ambiente extremamente simples e saber conviver desde o mais sofisticado. Eu tenho maior prazer em conversar, interagir com pessoas consideradas mais simples e humildes, até grandes autoridades, porque o tratamento, para mim, é o mesmo, entende? É o Sim, mesmo. Mudam sim, algumas formalidades em relação a códigos de conduta ou de vestimenta, dependendo do local, mas a sua essência é a mesma. Você tem que ser o mesmo, onde quer que você vá. Né? Não tem sim. essa história, a Giza aí para os íntimos, né? É Giza, que a gente fala que fica mais fácil, às vezes que é Gislaine, muito grande. Então eu brinco, a Giza, em casa, é a mesma que sai na rua, é a mesma da TV Globo, é a mesma como mãe, como esposa, como amiga. E é interessante porque a televisão às vezes cria um certo distanciamento, uma imagem tipo assim, nossa, né? Ela está distante de mim. E às vezes, quando as pessoas tinham o privilégio de me conhecer pessoalmente, a oportunidade, nossa, mas você, né, é tão normal, tão comum, tão gente boa. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa normal, eu sou como você mesmo, né? E como mulher, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que você tá um pouco meio mal-humorada, tem dia que você tá mais bonita, mais bem arrumada, tem dia que tá mais sem gracinha. Normal, né? Somos É, todos aí seres humanos, né? sim. Ô, Gislaine, você é a vice-miss Minas Gerais 2003 e representou a cidade de Patos no Miss Minas. Posteriormente, foi aclamada Miss Tocantins 2003 pelo jovem estado, de apenas 14 anos. Por não ter tido tempo de eleger a sua candidata. Como foi a sua emoção ao receber o convite e o título estadual de Miss Tocantins 2003? Foi aquela sensação assim, uau, Deus sabe de todas as coisas. Se eu tenho que estar no Miss Brasil, é porque estava escrito, né? E aí, Tocantins me recebeu de braços abertos. Eu tenho muito carinho pelo estado. Um beijo mais uma vez, ó, para todos. Até hoje, né? Brincam comigo aí no Instagram hoje em dia, mexem comigo nas redes sociais. Como eu falei no começo também, eu tenho um tio por parte de pai que mora lá, né? Tenho parentes. Enfim, aí foi uma sensação muito boa e o próprio governador na época me recebeu e me deu um presentão que eu nunca mais vou esquecer. A oportunidade dos meus pais me acompanharem no Miss Universo. O Estado deu de presente as passagens na época, não era barato, foi algo muito em cima da hora, né? Então, primeiro eu tive o presentão de participar do Miss Brasil e ter a chance de representar o nosso país. E depois de ir ao Panamá, acompanhada dos meus pais, né? Foi um presente, assim, realmente inesquecível. Ah, o Miss Brasil 2003 foi realizado no espaço Vila Funchal, em São Paulo, no dia 26 de abril. Conte sobre as provas preliminares e sobre os dias que antecederam a final do Miss Brasil. Então, essa preparação antes do concurso, ela é intensa, né? Às vezes até um pouco cansativa, porque a gente tem horário para cumprir, para conversar com a imprensa, para fazer fotos, ensaio nos bastidores, né? Todas as candidatas naquela certa ansiedade do que vai acontecer, querendo fazer o seu melhor. Então, é natural. É assim mesmo, como qualquer concurso de beleza. Igual um concurso municipal, é um concurso nacional, porém em maior escala, né? Sim, sim. Uma maior visibilidade, mais impreensível, mais cobrança. Você quer sempre estar bem arrumada, falar a coisa certa na hora certa, né? Enfim, tá todo mundo sempre, ó, com a antena ligada, observando. Principalmente aquelas que têm, talvez, o perfil dito como favorita, né? As favoritas sempre tem uma certa aposta ou uma certa afinidade, né? Os missólogos, as pessoas que acompanham aí, ó, um beijo para todos também. Gente, assim, é tanto carinho que se deixar eu vou ficar aqui só mandando beijo sem parar. Porque não tem palavras realmente para agradecer tanto carinho. E aí, então, a gente ensaia treina a passarela, o posicionamento, e são vários tipos de desfiles, né? A gente tem um desfile de traje típico, a gente tem um desfile de gala, o desfile de traje de banho. Na minha época, ainda era um pouco mais tradicional o concurso,
Então, a gente não tinha coreografias talvez tão extravagantes, os looks também eram, eu pelo menos considero, eram um pouco mais assim discretos, enfim, é porque hoje em dia eu percebo que há uma influência muito grande do universo fashion, né? Dentro dos concursos de beleza. Até a Isso. forma de desfilar mudou. Eu percebo que as meninas estão com uma pegada um pouco mais assim sensual, né? Aquela história assim de chegar chegando mesmo, né? Assim, Isso, pondo. E na isso. minha época era um pouco mais leve nesse sentido. Eu percebo que era um pouco mais romântico. Ainda tinha essa pegada um pouco ainda mais para a Mais época clássico, antiga, né? tradicional, do que essa vertente moderna. Não sei se você concorda comigo, se quem está assistindo Sim, aí sim. concorda. Sim, sim. Mas eu sinto essa diferença. Às vezes me perguntam, né? Qual que é a diferença do concurso da sua época para hoje em dia? Por exemplo, eu penso que se eu concorresse hoje, meu look não seria mais o mesmo. Branco, né? Todo certinho, sem fenda, sem nada, né? Aquela coisa bem princesa, mais séria. Talvez fosse um look mais pá, né? Chegou. É, é. Não sei. Talvez a minha forma de andar fosse diferente Mas hoje. isso está dependendo muito das versões do concurso. Por exemplo, esse estilo meio fashion hoje tem um Miss Grand internacional, É. que ele é diferente do Miss Mundo e do Miss Universo. Então, Uhum. cada concurso está se moldando diferentemente, né? Então, Entendi. assim, para aquela Miss que quer ser assim mais agressiva, assim, é o Miss Grand. Ele está assim, entrou pesado agora, estava revolucionando, né? É. E, Mas enfim, assim, não tem certo e errado, não tem melhor e pior, entendeu, Josenildo? Acho assim, são sim, estilos diferentes e como você mesmo falou, cada menina se identifica com um perfil de concurso, você vai se dispor a concorrer àquele que mais parece com você, né? E com certeza vai ter uma equipe aí por trás para poder ajudar, lapidar, dar direção, né? Igual na época eu fui muito bem assessorada pelo Márcio Bonfim, ele continua aí sim. garimpando tesouros, né? Tem um olho clínico, viu? Ele está com a candidata fortíssima aí, o Miss Minas Ainda, Gerais né? esse ano. Pois é. Né? Eu fico aqui de vez em quando acompanhando. Depois que a gente vira mãe, o tempo fica um pouco mais limitado, né? A gente tem que se desdobrar mais, porque eu acredito muito. A mulher hoje em dia, nós somos muitas em uma só, né? Eu acho que sempre foi assim, mas agora então ainda mais. É mãe, é Sim, esposa, é profissional, é aquela busca pela saúde física, emocional e espiritual também, é uma busca, né? Somos seres integrais e tudo, então a gente tenta se desdobrar e tentar melhorar um pouquinho em cada área, sempre que possível, né? Eu não sumo sim. totalmente dos concursos, não, mas de vez em quando eu fico um pouco off, sem manifestar, e o pessoal preocupa. Acha assim que às vezes eu não estou nem dando valor, não é isso não, viu, gente? É porque a Ah, gente acaba tendo que dar suporte, às vezes, em outras áreas, né? E no caso agora, o meu realmente foi essa questão da maternidade, transição de carreira. sim. Ô, Gislaine, quem foi a sua colega de quarto no Miss Brasil 2003? No Miss Brasil 2003, você acredita que eu não estou lembrando de cor quem foi? Eu não lembro agora. Eu lembro do Miss Sergipe? Universo, você acredita? Ah, O Miss Universo foi a Miss Angola, a Ana. Porque a hum, gente ficou muito próxima e ela foi a primeira angolana a se classificar no Miss Universo. Então, isso me marcou muito, a alegria dela. Ela vibrava tanto e ela era muito, muito simples. E os angolanos são muito alegres por natureza. Ela sim, pulava em sim. cima da cama de alegria que estava no Miss Universo e parecia que a gente era duas crianças, sabe? A gente não tinha aquela sensação de competição, tipo, você é minha rival. Não, uma Sim. emprestava coisa para outra, a gente batia papo. Entrava pro quarto, a gente fazia farra até. Ô, Gislaine, na ordem dos anúncios, você foi a nona a ser chamada no top 10 e a quinta a ser chamada no top 5 do Miss Brasil 2003. Fale sobre a sua emoção ao ouvir o nome Tocantins e, portanto, a sua classificação. Ah, gente, isso aí haja coração, né? Você fica naquela expectativa. Será que vai me chamar? Será que vai me chamar? Coração quase saindo pela boca. E na hora que a gente ouve, né? O nome do estado, o nosso nome, aquela explosão de alegria e aquela sensação assim, tem chance, né? Ainda estou na parada, vale a pena, vou fazer o meu melhor, não acabou ainda não. É maravilhoso. Nossa, só quem já passou por isso sabe. Ao mesmo tempo que é muito gostoso,
dá aquele frio na barriga de um certo medo, sabe? É uma mistura de emoção muito grande. E é verdade, Gislaine, que durante o Miss Brasil você rezava todas as manhãs mentalizando para que a coroa fosse sua? Você queria muito vencer? Na verdade, não assim especificamente. Eu até hoje eu tenho esse hábito, né, de conversar com Deus. Eu acho que a oração ela é um alimento muito importante, revigora, né, a esperança. A gente consegue trazer à memória aquilo que dá esperança mesmo, pensamentos positivos, né? Aquela sensação de que eu não estou sozinha, Deus está comigo, há um ser sobrenatural acima de todas as coisas. E aquela também ideia de que, bom, eu fiz o meu melhor, né? Porque, gente, também não é milagre. Eu creio que Deus tem um propósito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que nos preparar, né? Então, o que precisava ser feito antes, eu fiz. Dieta, ginástica, tentei estar, né, na melhor medida possível. Me preparei emocionalmente desde os 14 anos, porque todos os concursos foram me treinando de uma forma muito leve e natural. E aí, sim, eu sempre fiz oração, mas não é essa oração específica, eu quero que a coroa seja minha. Não, eu pedia para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida. E que nada nem ninguém iria impedir isso, inclusive eu mesma. Que eu pudesse florescer, irradiar uma luz diferente, né? Que ao pisar na passarela eu tivesse confiança. E foi isso, né, que aconteceu. E você acha que por essa desenvoltura, né, o curso de etiquetas que você fez, a sua desenvoltura na entrevista final foi o seu ponto mais forte no Miss Brasil? Com certeza. Tinham muitas meninas lindas, super bem preparadas, né? E a entrevista foi com certeza o diferencial. E aconteceu um fato muito interessante, que até assistindo aos vídeos que você postou, eu lembrei, né? E me deu aquele frio na barriga de novo. Eu falei, meu Deus, eu não ouvi a pergunta. Como assim? A acústica estava terrível, pessoal, no dia. O ambiente muito barulhento, né? Tinham muitas torcidas de vários estados. E eu ouvia um eco, mas eu não entendi com clareza a pergunta do jurado. E todo mundo ficou meio assustado, porque eu fiquei alguns segundos em silêncio. E eu falei, bom, vou ter que pedir para repetir a pergunta, porque eu não ouvi. Eu pensei comigo mesmo, né? Aí eu virei meio de lado e falei pro rapaz, eu não ouvi. Ele ficou com a cara de assustado, tipo assim, né? Não sei o que você faz. Aí eu falei, bom, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Você pode repetir a pergunta, por favor? Alguma coisa nesse sentido assim. E ele até perdeu um pouco a paciência. Eu percebi que ele não gostou muito de eu pedir para repetir. Mas ele repetiu, por educação, né? E aí, como se nada tivesse acontecido. E realmente, para mim, eu falei, eu não tinha ouvido antes. Não foi estratégia, não foi... Não, realmente era um problema de acústica. Aí eu comecei a discursar a respeito dessa questão da violência, né? E o mais interessante, como essa sensibilidade e essa conexão com Deus faz diferença, Josenildo. Por quê? Eu achei que eu já tivesse falado tudo que eu sabia a respeito, né? Bom, acho que minha resposta está uma resposta coerente, interessante. Aí o Espírito Santo soprou para mim no meu ouvido. Gente, tem gente que não acredita, acha que isso é loucura. Mas olha, algo, né? E eu creio que foi o Espírito Santo, falou assim para mim. É preciso semear amor para colher paz. Imagina você no meio de uma competição, 19 anos, aquela pressão. Eu não ia parar para pensar uma frase tão forte, tão profunda e tão filosófica assim. Eu não ia, não foi meu, entende? Mas Sim, como sim. eu estava com essa conexão muito forte com Deus e aberta, sensível, né? Eu senti essa direção. Então, eu concluí com essa fala. Quando eu disse, é preciso semear amor para colher paz, fizeram um silêncio na plateia e, de repente, todo mundo ficou de pé e começou a gritar, já ganhou, até a torcida adversária. Aí que a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ganhar? Eu tenho chance mesmo de ganhar? Até a torcida adversária está torcendo para mim, o que está acontecendo? Aí começou a me dar aquela tremedeira nas pernas, sabe? Eu falei, mas agora já desfilei, a competição já acabou, agora é aguardar o resultado. Porque se eu tivesse que desfilar depois dessa situação de novo, eu acho que eu não daria conta de andar com as pernas tremiam de... Que maravilha, que delícia ouvir essas histórias suas aqui. Não tem preço essa live, é uma live histórica. Eu já sabia que ia ser uma live histórica.
Ô, Gislane, fale tudo sobre o Miss Brasil 2003, seus bastidores, suas concorrentes, quem você achava que eram as mais fortes para levar a coroa, além de você. Tinham várias misses lindas, super bem preparadas, mas na época, a que mais me marcou foi a Miss Goiás, né? Que inclusive ficou em segundo lugar. É a Lara, se eu não me engano, né? A Lara. Lara Brito. Linda, morena, do olho azul, desenvolta. Ela era madura. Ela era a competidora mais velha naquela época. E hoje, que eu já sou mais vivida, eu percebo que faz muita diferença. Tanto que se eu tivesse a oportunidade de passar pelo concurso de novo, talvez um pouco mais velha, eu acho que eu teria até agido diferente em determinadas situações, com mais firmeza, com mais, sabe? Mas como Deus sabe de todas as coisas, né? Foi no tempo que tinha que ser. Só que, assim, realmente o bastidor ele é muito intenso. Eu lembro que a gente fez foto para caras na época, de traje de banho, com a Mirislama. Era uma marca muito forte na época, nos patrocinou, com um maiô super bonito. A gente foi a vários pontos interessantes de São Paulo, né? Fazer visita, restaurante. Na Band, né, gente? Não posso deixar de falar da Band. Um beijo para meus amigos jornalistas, ó. Porque foi o primeiro ano de parceria, né? Com a Rede Bandeirantes de televisão. E foi um sucesso de audiência, né? Tanto que eles ficaram muitos anos aí com direito de transmissão. E isso foi muito legal também, porque, meu Deus, eu estava num grande canal de televisão e já fazia jornalismo. Então, imagina que presentão, né? Sim, Era um estágio de graça, né? Da vida real de um grande canal de televisão. Eu ficava assim, meu olho brilhava. Eu estava lá como Miss, mas com a anteninha ligada, observando tudo que estava acontecendo. O produtor que corria para lá, o cinegrafista que corria para cá, né? O que cada um fazia, porque aquilo já fazia parte, de certa forma, da minha realidade. Mas eu ainda não sabia que eu iria trabalhar na televisão. Naquela época, eu até tinha muita vontade de trabalhar em assessoria de imprensa, que foi a experiência que eu até tive por um período na Assembleia Legislativa. Mas, olha, futebol não deu tão certo, gostei de fazer, mas não rendeu. Política, gostei de fazer, mas também complicado de cobrir, não rendeu. Aí acabei indo parar na previsão do tempo e fiquei por 13 anos. Olha, a Miss Brasil 2002, Thaisa Thompson, a coroou como Miss Brasil 2003. Conte sobre esse momento especial na sua vida. Josenildo, na hora que você recebe a coroa, você fica aqui, aquela sensação assim de dever cumprido. Eu consegui, eu me dediquei, eu fiz o melhor. E que bom que quem estava avaliando viu algo diferente em mim, uma luz especial. É porque assim, olha, eu creio que todas se preparam muito bem. Mas tem que ser o seu dia. É algo interessante. Às vezes, num determinado dia do concurso, você não brilha. Não sei explicar por quê. Quando é o seu dia, é o seu dia. Você pisa com o pé direito e vai. E dá tudo certo, sabe? As coisas fluem para o bem. Eu recordei de um fato interessante que você me perguntou sobre essa história, né? Se eu fazia oração, se eu rezava pedindo o título. Na verdade, eu não fazia isso, mas olha só o que aconteceu no bastidor que foi interessante. Um fato que poucas pessoas sabem. Antes do concurso começar ao vivo, a produção chegou com uma lista de perguntas para as candidatas e falou, olha, dá uma olhada aqui nessas perguntas, alguma dessa aqui pode cair para você. Por estar ao vivo, para você não ficar muito tenso, muito nervosa, pelo menos você tem noção do que te espera. Vai ser sorteado, então ninguém sabe qual será a sua pergunta, mas pelo menos você tem noção do que pode ser perguntado. Ok, eu dei uma olhada nas perguntas e é claro que eu me identifiquei com a pergunta da violência, porque eu pensei, nossa, essa pergunta é mais profunda. Essa pergunta dá para responder algo mais, né? Caprichado, eu pensei. E eu fiz uma oração de uma frase na minha mente. Falei, Deus, podia tanto cair essa pergunta para mim. Essa dá para desenvolver, né? Para desembolar o bate-papo e tal. Eu pensei isso. Gente, ela era a última da fila. Como o Josenildo falou, né? Foram chamando as finalistas, as semifinalistas, chamando. Eu era a última da fila. Tocantins. Eles sortearam todas as perguntas. Qual que sobrou para mim? A que eu pedi para eles. A da violência. E eu fui a última da fila. Que maravilha! Tá vendo? O top 3 do Miss Brasil 2003 foi composto por você, Miss Brasil Universo, pela segunda colocada Lara Brito, de Goiás, eleita Miss Brasil Mundo,
e pela terceira colocada, a Carlessa Macedo, Miss Pará. Pará, né? Isso. E Miss Brasil Beleza Internacional. Vocês trabalharam juntas durante o reinado de vocês? Não, acredita, não tive muita oportunidade de trabalhar com elas. O Miss Brasil foi muito próximo do Miss Universo, prazo de preparação muito curto. Eu lembro que eu tive no máximo um mês, foi tudo muito assim, ó, intenso, muito corrido. Eu fiquei alguns dias em São Paulo, depois da coroação, fui à imprensa, fiz algumas fotos oficiais, voltei correndo para Belo Horizonte para me preparar para o Miss Universo, preparar o guarda-roupa. Eu lembro que eu ficava na Patrícia Nascimento lá com o Márcio Bonfim até tarde da noite, tentando separar alguns looks, né? Naquela época a gente não tinha aquela estrutura tão completa, talvez como existe hoje, o privilégio talvez de ter um personal estágio, personal isso, personal aquilo. A gente ia desembolando ali o meio de campo, né? Ele com a experiência dele, o Marquinhos, o Martinelli também, né? Meu grande amigo, me ajudava aí no visagismo, o Pedro Muraro com os acessórios, e a gente foi se preparando ali, mesmo que com tempo curto, fazendo o melhor que a gente podia para ir para o certame internacional. Certo. Olha, a Miss Simpatia do Miss Brasil 2003 foi Miss Ceará, Jaqueline Gaspar. Você mantém contato com o grupo de 2003 ainda? Infelizmente, não. E tem hora que eu falo assim, gente, eu acho que eu preciso tentar interagir mais aí nesse meio, né? Como eu te disse, depois que passou o concurso, o que aconteceu? Como eu não tranquei a faculdade de jornalismo, eu tive que quase morar na faculdade. Eu entreguei a faixa e falei, gente, agora é a Giza de jeans, de tênis, ok? Não me espera aqui de faixa, coroa, brilho, paetê, não vai ter isso. Agora eu preciso estudar, por favor. Eu preciso terminar minha monografia, eu quero me formar com os meus colegas. Então, eu fiquei tão focada nesse universo mesmo do jornalismo, para concluir o curso e depois prosseguir aí na carreira, que eu, infelizmente, deixei a desejar nessa parte. E naquela época, Josenildo, não era tão fácil também como é hoje. Talvez se eu tentar conectar com as meninas hoje, vai ser até mais tranquilo. Porque na nossa época não tinha blog, mal tinha site, gente. Como evoluiu essa questão da tecnologia, né? Sabe? Não tinha celular. Eu fui para o Miss Universo, sabe o que foi um dos prêmios lá? Uma maquinazinha de tirar foto digital da Sony, uma pequenininha assim ainda, ó. A resolução nem era tão boa, não tinha essa história de rede social, impensável. Celular igual é hoje, que você registra tudo, né? Interage com o mundo todo, não tinha. Eu tenho contato, às vezes, com algumas meninas do Miss Universo, de vez em quando a gente põe a hashtag, né, lá, Miss Brasil 2003, e uma vai pensando na outra. Aí elas mexem com a gente, às vezes coloca lá Miss Universo, de alguma recordação, algum vídeo. E aí, sabe, acontece de uma forma muito natural. Tá certo. Olha, você recebeu todo o apoio da organização do Miss Brasil 2003, Bonerges, da Gaeta, Band, para representar o país no Miss Universo? Sim, da Naila, ó, Rono, todos, né? Se eu esqueci o nome de alguém aí. Recebi sim, né? Como eu te falei, talvez naquela época a gente não tinha ainda uma estrutura tão sólida como alguns anos depois, porque o concurso estava retornando para a mídia, né? Ele estava se reconstruindo mesmo, todo o formato. Então, com o melhor que a gente podia, a gente teve que desembolar no meio de campo, né? Então, eu tenho só motivo de agradecimento, eu fui bem assessorada. Todas as viagens que eu fazia aqui no Brasil sempre era acompanhada por algum deles. Inclusive, há 17 anos que eu encontrei com você aqui no Recife, né? Postei até uma foto antiga, você veio comigo em Pernambuco 2004, ser jurada. A Marta Rocha estava ao seu lado, no júri também. Olha, foi tão legal, Marta Rocha. Eu não conhecia a Marta Rocha pessoalmente, e aí no Recife eu tive esse privilégio, né, gente? Um ícone da beleza, da história do Brasil. Conhecer assim pessoalmente, tá, né, lado a lado com ela no evento, isso aí foi maravilhoso. Para mim foi realmente impactante e fui super bem recebida aí, né? Gente, o Nordeste brasileiro, o que dizer, né? Já é caloroso por natureza, assim, é muito gostoso mesmo. E depois eu tive o privilégio de voltar passeando, turistando. É um estado muito bonito.
Eu tenho uma recordação muito bonita da Marta Rocha. Eu consegui me aproximar dela, conversei com ela, tudo, ela gostou muito de mim. Fiquei fazendo companhia a ela no saguão do hotel. E ela me fez até um convite especial para almoçar com ela no outro dia, né? Se eu poderia ir almoçar com ela. Mas por conta de horário de trabalho, assim, eu estava preso, meu trabalho era distante onde ela estava, não deu para ir. Mas a Marta foi uma pessoa encantadora, né? Ela foi super educada comigo, né? Eu, menina nova ali, ela com aquela trajetória maravilhosa, aquela jornada, né? Que dispensa comentários, reconhecida internacionalmente. Não me distratou hora nenhuma, pelo contrário, me dava dicas, entendeu? E eu ficava observando, né? Até eu acho que observar também é um dom importante. Falar na hora certa, ouvir na hora certa. E as pessoas maduras sempre têm algo para nos ensinar, né? Ela tinha muita história interessante. Sim. Foi muito Agora vamos chegar aqui no Miss Universo. O Miss Universo 2003 foi realizado no Panamá, no dia 3 de junho, no Centro de Convenções Figali, na cidade do Panamá, com 71 participantes e 15 semifinalistas. Como foram os seus dias antes da final do Miss Universo? Bem corridos, muito intensos. A gente mal tinha tempo para comer. O bastidor do concurso internacional é uma loucura. Imagina, pega o bastidor do Miss Brasil, que já é bem puxado, e dá uma turbinada. É o concurso internacional. Quase um mês, né, de competição, porque a gente passa por muitos processos de avaliações ali internas antes de chegar no concurso final. Era assim, basicamente, a gente acordava de manhã, cada uma se arrumava, né? Não tinha essa história de maquiador, de pessoas para produzir a gente, cada Miss se produzia. A gente tomava o café da manhã, já ia direto para a roda da imprensa. E ali a gente dava entrevista para jornais do mundo todo, enfim. Depois ia para o ensaio, parava o intervalo para o ensaio, fazia um lanchinho, voltava para o ensaio, saía do ensaio, ia para o almoço, não descansava depois do almoço, ia para o ensaio de novo. Aí ensaiava a tarde inteira, voltava para o quarto, tomava banho e tinha evento todos os dias à noite. Então, é uma rotina muito puxada. Na hora que chega realmente o dia final do concurso, a gente já está bem assim, exausta, para falar a verdade, sabe? Você já está tantos dias ali, né, naquela badalação, ensaio, aquela ansiedade, que às vezes bate um cansaço no dia final. Mas é aquilo que eu te falei, né, Josenildo? Eu acho que a luz brilha quando tem que ser. Alguns comentaristas brincam que se o Fashion Show tivesse sido o dia final da eleição, que eu tinha ganhado aquele ano. Que eu estava muito feliz, muito empolgada. Aquele dia estava radiante, assim, sabe? Não sei explicar, não. Eu tentei fazer o melhor todos os dias, mas dizem que nesse dia eu fui muito bem. Ô, Gislane, na entrevista preliminar, o que perguntaram para você? Você respondeu em inglês? Então, aí é assim, a gente tem uma tradutora à disposição, tá? Não é obrigada a responder em inglês. E neste caso, é até uma certa estratégia, é bom, no caso do concurso internacional, mesmo que você entenda o inglês ou saiba falar, se você opta pelo tradutor, você tem alguns segundos ali que podem ser decisivos para você pensar no que responder. Perguntou em inglês, você já entendeu a pergunta, mas você tem direito à tradução. Enquanto a pessoa traduz, você já mais ou menos organiza o pensamento do que você quer responder, sabe? E responde. Talvez quem tem um idioma já bem trabalhado, que é o caso da Miss Brasil, parabéns, né? Show de bola, linda, representou muito bem a gente. Aliás, o Miss Universo devia ser nosso, né, gente? Perdemos aí o Miss Universo de novo, não é possível. Quando é que eles vão dar o título para o Brasil? Pois é. Não é possível. Como ela tem muita fluidez, né? Morou muitos anos fora do Brasil, para ela é algo muito natural, como se fosse até a primeira língua, né? Ela consegue responder muito rápido, de forma inteligente e bem pontual. No meu caso, eu tinha o inglês intermediário, eu entendia, mas como eu não me sentia tão segura para discursar logo de cara em inglês, eu usei a tradutora, sabe? E foi bom. Você lembra a pergunta ainda que eles fizeram para você na preliminar?
Na verdade, foram várias perguntas. Eu não lembro de todas, porque eu tive que responder pelo menos 3 perguntas. Era uma bancada mais ou menos de uns 5 jurados. E sem contar que a gente vem de traje de banho, imagina, eles avaliam quase que a alma da gente, né? Olha, frente, verso, lado e tal. Você, meu Deus, é impressionante. Repara todos os detalhes, porque fica muito pertinho, né? Ao vivo, sem iluminação, sem palco. E você era uma das favoritas do título, né? Na 2003. Aí eles olham ali de pertinho e tudo mais, depois a gente vem de traje de gala, eles avaliam, depois vem a entrevista. Estuda os bastidores, imagina. Então é um mini concurso interno para escolher as 15 finalistas. Então, se você tem o privilégio de entrar entre as 15, já é uma grande vitória, porque na minha época, mais de 80 mulheres competindo. Então, quando você está lá no dia final e ouve, né? Brasil, meu Deus do céu, aí agora vamos que vamos, né? Tem a chance de tentar. Foram 15 que depois ficou 10. Aí cortou 5, ficou 10. Depois das 10, as 5, né? Uhum. Mas você foi chamada 2 vezes, né? Entre as 15 e entre as 10. O que acontece? Eu não fui, né, para a etapa final da entrevista. Na época, eles classificaram a Miss Japão. Tem uma pergunta de um seguidor aqui que mandou sobre isso para você responder, tá? Antes eu vou perguntar para você, quem foi o estilista do seu lindo traje de gala? Aquele vestido branco. Foi a Patrícia Nascimento. Ela é aqui de Belo Horizonte. Ela trabalha com moda festa, moda noiva, né? Na época, ela me auxiliou. E o Márcio Bonfim, por ser muito estudioso, né, dessa área de concurso, ele acreditava que o branco ia passar uma boa impressão na passarela, leveza, né? Porque as cores comunicam. Tem isso também, né, gente? Tudo comunica, né? E aí a gente estava em busca de uma imagem mais leve, mais suave, por isso branco. Você sentiu ele um pouco apertando você na hora para você... O que acontece? Ele era justo, sim, mas na verdade não é que ele estava me apertando. Era uma escadaria, gente, enorme. Imagina aquele tanto de degrau para você descer com salto 15 e vestido de gala. Você sendo avaliada, você fica um pouco pressionada. Como ele não tinha fenda aberta, realmente ele limitava um pouco os movimentos. E quando você tem que descer uma escadaria, né? Quanto mais livre você está com as pernas, mais fácil, mais fluido. Então, realmente, ele travou um pouquinho a minha perna, mas de forma muito rápida, eu tive a saída de puxar um pouquinho assim, como se nada estivesse acontecendo. Se você ver o vídeo, você vai reparar. Na hora que eu vi que travou, em fração de segundos, meu Deus, o que eu faço para eu não cair, né? Aí eu puxei levemente assim a saia, desci as escadas sem olhar para o chão, como uma boa miss que treinou por muitos anos, né? Faria. E continuei ali com toda elegância, como se nada tivesse acontecido. Então, eu penso que pode ter perdido ponto por causa disso? Pode, mas não foi assim este fator que me desclassificou, né? Da etapa final. Olha, o Ed Roberto, jornalista de Campinas, São Paulo, ele pergunta, você foi top 15, top 10 e obteve a 6ª colocação no Miss Universo 2003. A mesma colocação da Miss Brasil 1986, Deise Nunes de Souza, que também concorreu no Panamá. Sua apresentação no Miss Universo foi impecável. Parabéns. O que você mais gostou no Panamá? Muito obrigada, viu? Pelo elogio, pelo carinho. E Deise, que mulher maravilhosa, gente. Até hoje, né? Inspiradora também, ó. Um beijo, que Miss maravilhosa. E o Panamá, gente, é lindo. Quem tiver a oportunidade de ir passeando lá um dia, o canal do Panamá é fantástico. É algo muito interessante, né? Aquela questão ali da engenharia, né? Dos navios e tudo mais. Tem praias maravilhosas. Como a gente estava focado no concurso, não dava para conhecer o ambiente como turista, né? A gente observava, via que era lindo, mas não dava para usufruir por tanto tempo, tantas horas, então foi bem corrido. Mas eu lembro de ir à parte histórica da cidade, gravar aqueles clipes de chamada para o concurso. O ambiente era tão lindo, sabe? Muito lindo. Os meus pais amavam, eles passearam bastante lá na época. E eu indico, sim, eu indico. Quem quiser ir um dia lá passear, eu acho que vale a pena. E os panamenhos me trataram com tanto carinho, sabe, Josenildo? Quando a Miss Panamá foi desclassificada,
eu senti que eles me adotaram como candidata. E aquilo também me deu um ânimo, né? Me deu aquela sensação assim, meu Deus, que coisa boa. Eu tinha uma torcida brasileira lá me apoiando, não era grande, mas tinha. Muito obrigada a todos que estiveram lá comigo presencialmente e também à distância, né? Torcendo aqui no Brasil. Mas você ter os anfitriões ao seu lado, isso não tem preço, né? Eu lembro deles ficarem em pé, aplaudindo e vibrando, e Brasil, e Brasil. Ah, isso, olha, não tem como esquecer, tá aqui e aqui, né? Ô, Gislaine, o que você achou da vitória da Miss República Dominicana, Amélia Vega? Ela é linda, sabe? Gente, eu lembro da Ivete Sangalo, quando eu penso nela. Pra frente, despachada, tinha só 18 anos, mas sabe aquela história chegando? Aonde ela chegava, ela ocupava espaço de tal forma. Eu acho que... E depois ela contou um pouco da história dela, né? Que ela ajudava a avó numa barraca que eles tinham lá na República Dominicana, atendendo aos turistas. Então, desde muito novinha, ela tinha essa história de receber, de ter que interagir em vários idiomas. Ela é muito descolada, né? Ela é linda e descolada, então foi o dia dela, entende? Aquilo que eu comentei desde o início. Se é o seu dia, ninguém te segura. Eu tinha potencial, as pessoas torciam por mim, né? Mas eu penso que aquele dia ela brilhou muito, ela mereceu. Ô, Gislaine, aí vem a pergunta do João Pereira, que ele perguntou para você aqui. Como você ficou sabendo que ficou em 6º lugar, por apenas meio ponto atrás da Miss Japão? E como você se sentiu no momento? Na hora, é tudo tão corrido, porque é um programa ao vivo, né? A transmissão é ao vivo, a hora que começa a competição ali das 15 finalistas. Então, só contando um pouquinho do bastidor, para vocês entenderem, a gente não tem muita noção, né, do que está acontecendo. Você foca ali no concurso, tem que correr, trocar de roupa, né? O bastidor, ele é assim, bem intenso, porque cada uma ali com a sua arara, uma pessoa para auxiliar, para troca de roupa, você já corre para o posicionamento, tem que seguir coreografia, tem que parar no ponto certo por causa da câmera, por causa da luz, aquela história toda. Então você fica tão focado no que foi ensaiado, né, no que você precisa fazer, que às vezes esses detalhes dos bastidores a gente só fica sabendo depois. Na hora mesmo eu não fiquei sabendo. É só aquela sensação assim, você ouve o seu nome, né? O nome do seu país, Brasil, você explode de alegria, você sabe para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, você vai dando prosseguimento no concurso. Na hora que você é desclassificada, ok, você saiu do certame, mas o show continua. Então você tem que voltar e sorrir do mesmo jeito, com a mesma classe, com a mesma elegância, continuar com a coreografia, entendeu? Não acaba, desclassificou, acabou, não é isso não, né? Então você tem que finalizar aquele show. E aí depois que acabou o concurso mesmo, as 10 finalistas, elas são convidadas para o evento de coroação mesmo. Tem tipo um coquetel, sabe? Um coquetel de coroação. Nesse dia eu já estava, gente, bem cansada, para falar a verdade. Eu estava tão cansada que no dia do concurso mesmo eu estava com dor de cabeça, acredita? Acho que é muita correria, muitos eventos, né? E por mais que a gente tente alimentar bem, dormir bem, não sei, chega uma hora que bate o cansaço. No dia da competição final, acho que eu nunca falei isso nem para ninguém. Beber uma aguinha, tá quente aí? Tá, tá quente. É primavera. Gente, primavera chegou, saúde. É primavera. Viva! Ó, tempo florido para vocês aí. Tempo sempre bom pra gente, né? Sim, então, um dia muito especial. A entrada da primavera, Gislaine Ferreira com a sua beleza aqui para todo mundo. Eu até coloquei um look colorido para alegrar vocês, né? Que já tá Tá tarde. linda, tá linda. Da Cibele Baroni, ela é até minha vizinha aqui do Alphaville, estilista. Mas aí eu tava contando para vocês. Então, eu tava até com a cabeça bem pesada nesse dia, um pouco aérea, assim. Na hora que eu não entrei entre as 5 finalistas, eu continuei com a coreografia tudo normal, acabou o concurso. Olha, as 10 finalistas precisam marcar presença no coquetel de coroação. Ali eu respirei fundo, tentei fazer um lanche, porque eu realmente já estava no meu limite, eu estava muito cansada. Tem algumas fotos até que eu já estava com o olho meio avermelhado, né? E aí
eu lembro o seguinte, que os meus pais assistiam aos ensaios e não conseguiam se aproximar. Muitas pessoas querendo fazer foto, tirar autógrafo, o tempo de lanche era curto. Às vezes, eles ficavam perto, assim, me vendo e eu não conseguia nem abraçá-los. O único dia que eu realmente tive contato com a minha mãe foi a hora que acabou o concurso, que estava tudo liberado. Falei, mãe, me ajuda a fazer a mala de volta, eu não tenho força para montar a minha mala. Sorte que eu não sou bagunceira, já estava mais ou menos no esquema. Mas, mãe, eu não... Nossa, eu estou muito cansada. Aí eu voltei para o quarto, escolhi um outro look, que foi um look muito bonito até, um vestido amarelo, não sei se vocês já viram fotos. Tinha um detalhe, assim, uma pedraria dourada muito bonita. Aí eu respirei fundo e fui. Quando eu cheguei nesse coquetel de coroação, eu fui tão bem recebida mais uma vez, os panamenhos, onde eu estava, sabe? Era aplauso, era carinho, era foto, era autógrafo. Eu tô assim, gente, eu tô com a sensação de que eu ganhei o concurso, porque eu tô trabalhando, entre aspas, mais do que a Amélia que ganhou. Eu não parava, eu não parei um segundo. Mas esse carinho é tão gostoso, né? Tão gostoso que mesmo com cansaço, mesmo com a dor de cabeça, parece que você esquece, passa por cima daquilo ali e vai curtir o momento, né? Porque não volta. Imagina, que privilégio, né? Estar ali entre as 10 finalistas. Gislane, na época, foi verdadeira a notícia na época que logo após o Miss Universo, que você não entrou no top 5 por causa de uma jurada brasileira que estava compondo o júri do Miss Universo? Aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nesse momento que eu estive no meu quarto, como que eu fiquei sabendo essa questão da pontuação, né? Primeiro que eu acho que a Miss Japão foi ousada para aquela época, apresentou super bem, um cabelo diferente, né? Lembra? Um corte, um lado era mais Chanel, o outro mais comprido, barriga de fora, um look prata, ela chamou a atenção. Ela soube ousar de uma forma elegante. Então, eu creio que ela mereceu, sim, ser classificada, sabe? Eu tive essa consciência da questão da pontuação e que a jurada brasileira, no primeiro momento, não tinha votado em mim quando eu fui para o quarto me trocar para o coquetel. A gente ligou o jornal... eu não lembro o canal, não sei se era o canal oficial do Miss, mas tinha um canal que estava sempre falando do concurso. É o TNT, eu acho que é o TNT. Na época não era o TNT, não. Era tipo um canal lá mesmo do Panamá. Não sei se era Telemundo. Tipo um canal... CBS, parece que tinha CBA, parece, uma coisa assim, né? Isso. Aí, quando a gente ia pro quarto, de vez em quando a gente colocava no noticiário para ver. Vamos ver o que eles estão falando da gente, vamos ver como é que tá o concurso e tal, pra gente ter uma noção, né? Porque a gente ficava alheio ao mundo externo. A gente não tinha noção. Bom, será que eles estão falando bem da gente? Estão falando mal? Como é que tá, né? Será que eu estou me apresentando bem? De vez em quando a gente tentava matar a curiosidade lá com a imprensa. Mas aí, no exato momento que eu liguei a TV, ela estava dando entrevista, né? Era uma modelo brasileira. E aí o jornalista falou, nossa, a Miss Brasil era a favorita, assim, tinha grande chance, estava entre as favoritas e tudo. E não se classificou para 5, o que você acha? E aí a forma como ela conduziu, eu falei, não, eu preferia a República Dominicana mesmo. Tipo assim, eu não votei nela. Ela assumiu publicamente, mas, gente, é aquilo que eu te falei. Concurso de beleza é algo muito subjetivo. Entende? Realmente, se ela preferiu a outra, né? Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão do patriotismo, que você pensa, nossa, se ela tivesse me apoiado, talvez eu tivesse entrado. Mas não tinha que ser, né? Então, sabe, pra mim, tudo bem. Na época... Fiquei, assim, às vezes um pouco triste, assim, porque a gente pensa, sempre que possível, de tentar, né, apoiar essa questão do patriotismo, de um tentar apoiar o outro e tentar ir para frente. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha a liberdade dela como jurada, que eu respeito. E aí, foi tranquilo. Depois eu entendi, falei, gente, há um propósito, Deus sabe, né, não tinha que ser, não era meu. E eu voltei para o Brasil e continuei a minha história, estou bem, estou feliz, né? Casadinha. E agora, assim, para a gente fechar o ciclo Miss, eu queria fazer uma pergunta a você especial. Você foi a 49ª Miss Brasil. E como foi a sensação para você de coroar a saudosa Fabiana Niclotti como a 50ª Miss Brasil? Você ficou amiga da Fabiana? Qual foi o melhor momento seu com ela, que você pudesse contar aqui para a gente?
Então, a gente fez alguns trabalhos juntas. Eu não cheguei assim a me tornar, né, aquela amizade tão próxima, mas sim a gente convivia muito bem e aquela sensação assim gostosa de valeu esse ano, né? Eu fiz o meu melhor, foi muito bom, foi um trabalho executado com carinho, com respeito, né, com ética, enfim. E aí, eu não passei a coroa com aquela sensação de peso e de ciúmes, entendeu? Que a mulher é um pouco ciumenta, né? Eu passei com alegria. Tipo, acabou o meu momento, foi um ano que curti muito. E agora a vida que segue, né? Era a vez dela brilhar. E então, eu compartilhei a coroa ali com muita alegria para ela. Depois, né, de todo o ocorrido, na época que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste, muito abalada, fiquei assustada. Porque nossa, uma menina, né, cheia de vigor, tão linda, tão inteligente, mas cada um, né, aí com as suas provações, com a sua história de vida. E realmente um alerta que eu dou, mais uma vez aqui, se tem alguma Miss assistindo, ou algum coordenador, a inteligência emocional e a questão espiritual é fundamental, porque principalmente depois que passa o concurso. Porque durante um ano, né, muito glamour, muito assédio, né, tapete vermelho no chão para a gente passar, mas acabou aquele ano, o foco muda. E se você não tiver outros sonhos, outros objetivos e a vida continuar, né, você se deprime. É muito fácil se deprimir mesmo. Porque é difícil lidar com essa situação, realmente não é fácil, não. Então, como eu voltei aqui para a minha realidade simples, básica, de estudante do dia a dia, né? Eu mudei o foco, eu precisava concluir o meu trabalho para me formar, eu queria um emprego para prosseguir minha carreira como comunicadora, eu não sofri tanto, porque foi aquela sensação de ciclo fechado, concluído, eu fiz o melhor que eu podia, e aí eu comecei uma nova jornada, né? Fui em busca de outros sonhos. Então, cuidado com você que é Miss, em querer viver esse mundo eternamente. Não é assim, tá? Não é. Fica a recordação, fica o aprendizado, a gratidão, o carinho. Imagina, tem 18 anos, né? Que eu fui Miss. Inclusive o tempo do seu reinado como Miss Brasil é a idade da minha filha, 18 anos. Eu ganhei minha filha em 2003, janeiro de 2003. Que legal! O nome dela é Stephanie Medeiros. Ela está até aqui assistindo a live, está assistindo a live aqui com a gente. Que legal, gente. Que presentão que você teve, hein, em 2003. Eu acho que Isso. não tem coisa melhor, né? A paternidade é algo assim maravilhoso, a maternidade. Filhos são bênçãos e a gente amadurece, muda o sentido da vida também, né? A gente aprende a doar, a servir mais. A gente não fica preocupado só com a gente, né? Que é natural do ser humano, né? Desde criança a gente é meu, me dá, né? Não quer dividir, é natural. E a gente vai aprendendo aí, né? Sendo educado pelos pais aos poucos a se colocar no lugar do outro, a perdoar, a dividir, a ceder. Ô, Gislane, o que você faz atualmente? Atualmente, eu estou trabalhando nas redes sociais, né? O meu Instagram oficial é Gislane Ferreira. E aí, Gislane Ferreira Oficial. Eu tenho um quadro que se chama Em Casa com Gislane Ferreira. Eu faço matérias de comportamento focadas no público feminino, né? E a ideia ali é compartilhar o dia a dia mesmo de uma mulher da vida real, o cotidiano de uma casa, né? Os desafios como mãe. E como eu comentei, né, há um tempo aqui da nossa conversa, só um minutinho. Oi, filha. É filhinha? Tem alguém batendo ali na porta me chamando. Tô aqui no escritório. Quero mandar um beijo pro Nando, ó. Amor, te amo. Eu sou beijoqueira, vocês já viram, né? Eu vou beijar e abraçar. Tá com a Fernandinha e o PP pra mim. Porque eles ficam assim, mamãe, eu posso entrar? Eu falo, hoje não pode. Aí eles já estão de pijama ali, dando uma descansada com o papai. Mas então, e isso é interessante, né? Porque eu saí de um grande canal de televisão e migrei, de certa forma, para o home office. Então, é um desafio muito grande você conseguir conciliar todas as vertentes, né?
Às vezes eu tô aqui no escritório trabalhando, produzindo vídeo, algum texto, e vem um correndo, mamãe, me ajuda a comprar casa, mamãe, né? Faz um lanchinho para mim. E você saber dividir bem o tempo, dosar. Oi, filhote. Ah, o Pepe trouxe água para mim aqui, ó. Obrigada, filho. Como é que chama, viu? Você quer dar oi? Ele tá de pijama, mas pode aparecer. Pode sim. Aqui, quer vir, Pepe? Olha o Pedro aqui, ó. Oi, Pedro. Tudo bom, Pedro? Fala oi. Falei, eu inspiro a mamãe no trabalho hoje, né? Que a mamãe fala de vários assuntos. De casa, maternidade. A Pepe, olha aqui, que coisa linda. 8 aninhos. Manda um beijo pro pessoal. Fefe gosta de fotografar também. A gente fica brincando de modelar, né, filha? Te amo. Lindo. Então, boa noite. Mamãe vai conversar aqui, tá? Vai lá no papai. Estamos já terminando, Gislaine, para você ficar na companhia deles aqui. Prazer, gente. Eles gostam de participar, eles ficam acompanhando. Pode né? ficar, você. E aí, é interessante que eu vou desenvolvendo neles também essa naturalidade com o vídeo, né? Gente, a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Às vezes a pessoa é mais tímida, mas eu não consigo falar no vídeo, isso não é para mim. Ok, tem gente que tem mais facilidade, mas mesmo você que tem dificuldade, você pode treinar. E aos poucos vai perdendo aí a timidez. E hoje em dia, então, com as lives, né, Josenildo? Eu acho que está todo mundo aí, né, se soltando mais, trabalhando essa questão da interatividade. Eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, porque se não fosse as lives, o nosso contato com você agora, mesmo virtual, a gente não saberia a sua história detalhe por detalhe, porque tudo que você está falando aqui não saiu no jornal, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. E aqui agora você está assim, relatando coisas para a gente que é uma pérola, é uma coisa maravilhosa, né? E assim, sua simpatia, sua beleza, assim. Olha, muita gente, mais de 50 pessoas aqui, seguidores gratidão. Aqui, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Você quer ver alguma aí? Deixa eu ver aqui. Limpar alguma perguntinha? Sim, tem aqui, ó. Olha só. Eu ganhei um prêmio muito legal. Eu estou te atrapalhando? Só te falar uma coisa que eu lembrei aqui. Sim. Você acredita? Do grupo do Global Builds, ó, beijão para os meninos, porque na época, na votação pela internet, mesmo a internet não tendo essa agilidade que tem hoje, facilidade, né? Eu ganhei o título de Miss Universo na época e eu tenho guardado aqui com todo carinho, sabe? Esse prêmio que pela internet, pela votação dos missólogos, eles me elegeram na época Miss Universo 2003. Então, ó, gratidão, né? Gratidão. Para mim tem um grande valor esse prêmio de vocês. Deixa eu ver aqui alguma pergunta dos seguidores aqui para você. E eu vou pegar a faixa aqui para mostrar, que eu acho que ela está aparecendo pouco para vocês. Tá certo. E a minha coroa teve que ir para manutenção, porque vai ficando muito tempo guardada, vai perdendo brilho. Mas eu vou colocar a cor aqui para vocês. Certo. Aí, ó. Olha que linda! Linda! Ó, a hora de fazer uma foto oficial. Aí, ó, deixa eu tentar posicionar aqui, arrumar o cabelo aqui. Tá bom assim? Seguidores, hora da foto da nossa querida Gislaine. Olha que coisa linda. Printem essa tela dessa live rara aqui para vocês. Pode ficar com ela, Gislaine. Até o final do ano terminar. Matar saudade. Né? Olha. Um pouquinho de mulagem aqui que eu adoro. Não tá dando para ver muito bem, mas olha aqui. Ele me lembra muito a época do Miss, né? Porque a roupa bem ajustada. É como se fosse uma modelagem francesa, né? A mulagem. O busto um pouco mais farto, a cintura e tal. E aí eu gosto de deixar a faixa nesse corpinho aqui no meu escritório. Mas as crianças ficam tão empolgadas que tem hora que eles até derrubam o meu bonequinho, o meu corpinho, porque tenta pegar a faixa para brincar com ela. Aí eu falo, então a mamãe agora vai ter que guardar mais no alto, porque isso aqui é relíquia. Olha, ela é novinha até hoje. Já tem 18 anos que a mamãe foi Miss. Olha, é novinha. Então, vocês têm que ajudar a mamãe a preservar. É uma relíquia que o tempo, quanto mais passa o tempo, mais vale mais, viu? Porque aí é uma lembrança eterna.
Verdade. É Olha, isso. o Luiz Soares, ele diz, Gislaine, morro de vontade de fotografar você. Já até pedi ao meu amigo Benatti para nos apresentar. Ah, Benatti. Benatti é meu grande amigo também. Fera, fotógrafo, e acabou migrando mais para a área do vídeo. Vai ser um prazer, vamos marcar sim. Eu amo fotografar. Ó, a o Léo Lima pergunta aqui, você acompanha os concursos atualmente? Então, o nacional eu acompanho e tento sempre acompanhar também o Miss Universo. Os concursos estaduais, nem sempre. Por conta da demanda mesmo do dia a dia, como eu expliquei para vocês, né? Com criança pequena, querendo ou não, quem é pai e mãe aí sabe que a gente tem que cuidar de tantas coisas, né? Para casa, leva e busca para a escola, mas eu amo essa parte, eu amo a maternidade, me sinto realizada, gosto de ser uma mãe presente. E às vezes eu me perco aí um pouco nas datas. Não é menosprezando os concursos regionais e nem estaduais, não. Os maiores, até pela divulgação maior, fica mais fácil a gente acompanhar, né? Isso. Olha, e tem uma pergunta do Rodrigo J. Paulo Aquino. Ele diz, Gislaine, se você tivesse entrado no top 5, o que poderíamos esperar de você naquele top 5? Você já estava preparada para a resposta final? Aí eu vou te falar um segredo. A inspiração divina ajuda demais, né? Vem a concentração ali do momento de você querer responder algo que tem início, meio e fim, né? Uma resposta com lógica, com fundamento, mas essa inspiração extra faz toda a diferença. Essa sensibilidade de tentar colocar uma cerejinha do bolo que vai chamar a atenção ali do júri. E isso é no momento, não tem como eu te falar agora o que eu iria responder. Porque talvez eu pense uma resposta aqui agora para a pergunta que você me fizer, mas no momento da competição é algo muito específico. Tem a questão da adrenalina, né, e tudo mais, mas a gente tenta focar e responder o melhor possível, né? O Matheus aqui, Olivier, ele pergunta uma pergunta que você já respondeu. Gislaine, minha Miss Brasil favorita, você teve preparação para o Miss Universo? O tempo foi bem curto, só um mês de preparação. Então, eu não consegui, por exemplo, repassar passarela, o corpo, na verdade, não tive tempo de fazer praticamente mais nada. Pela correria, acabei até emagrecendo, o que foi bom, né? E com 19 anos, tudo fica no lugar mais fácil, né, gente? Com a idade, você tem que reforçar a malhação. Mas, então, assim, realmente, os preparativos mais complexos e que exigiram mais tempo foi realmente as questões dos looks, porque o prazo era muito curto. Como são muitos eventos, muitas entrevistas, a gente não repete look. Então, realmente, foi o maior desafio a questão das roupas. O Gley Nilson, ele diz, você ainda tem contato com a Amélia Vega? Com a Amélia Vega, não, muito tempo que eu não falo com ela, não tenho contato hoje. Mas, como eu falei com vocês, o pessoal do Miss Universo, as meninas são muito antenadas. Eu creio que se porventura depois, né, desse incentivo de vocês, eu quiser me conectar, vai ser tranquilo. Muitas respondem, eu mesmo já respondi várias, eu mesma, sabe? Já respondi algumas colegas, por exemplo, a Miss Equador, Chile, essas mais próximas, assim, até que a gente conviveu em outros eventos, a gente acaba se conectando mais fácil. Eu vi, foi uma matéria, né, que ela tem filhos, está casada, está feliz lá também. De vez em quando eu fico acompanhando os noticiários aí das misses. Ô, Gislaine, na época parece que a Miss Venezuela foi quase a última a chegar lá no Miss Universo, né? Porque estava com problema do Maduro, aquele problema político lá. E Sim. ela ainda conseguiu o seu segundo lugar no concurso, né? Elas têm muita tradição, né? Elas se preparam muito, tem muito peso no concurso. E eu acho até que ela estava com um vestido vermelho, se eu não me engano. Ela estava muito bonita. Gente, não dá para julgar, sabe? Eu penso que é o momento e é uma avaliação
muito subjetiva. Mais uma vez eu falo aqui, porque às vezes o que é bonito para um, para o outro não é. Às vezes você acha, arrasei na passarela. E aí quem está avaliando, nossa, a passarela dela foi horrível. Então, sabe, não dá para saber. Realmente, você tenta fazer a sua parte, mas no final das contas, né, tem ali uma situação que a gente não domina. Realmente não está nas nossas mãos. Gislaine, e a minha última pergunta para você. A imprensa divulgou em 2019 que você anunciou sua saída da Globo Minas por conta do seu projeto Miss Experiência no Instituto Miss. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Então, esse projeto é interessante, porque quando você fala no Instituto Miss, aí pensaram, você vai treinar misses? Você vai preparar meninas para concurso? Falei, não, gente, não é isso não. O que aconteceu é que uma grande amiga minha, ela é professora e também coach, me convidou para esse projeto, e esse projeto, o Miss, significa Mulher Integral Sistêmica Servidora. Coincidiu, né, com a questão da minha história como Miss, mas a ideia desse projeto era realmente trabalhar essa questão da saúde física, emocional e espiritual das mulheres. Né? É aquela mulher que é feminina, que se cuida, mas que tem prazer também no lar, né, na família, e que também é uma profissional bem-sucedida, por que não? É a busca pelo equilíbrio da vida pública e privada. Algo nesse sentido. E aí vários temas eram trabalhados, né? E aí em eventos específicos, fechados. A gente fez um evento muito legal em Lagoa Santa, que faz parte aqui da Grande Belo Horizonte, um hotel top, foi um momento muito gostoso só para mulheres. E aí a gente oficinas, palestras, né? E também alguns talks. Então, um momento muito gostoso de aprendizado e amadurecimento mesmo. Tá certo. E agora, para finalizar a live, eu vou fazer um bate-bola para você. Vou perguntar e você responde. Um ponto turístico da cidade de Patos, de Minas. Ah, com certeza é o Parque de Exposições, onde está o Memorial do Milho, porque lá vocês vão ter o privilégio de ver os meus looks da época do concurso, um pouco da minha história, né? Ah, lá é maravilhoso, viu? Tem cada trabalho com o milho mesmo, a palha do milho, né? Senhoras artesãs que fazem um trabalho assim que é maravilhoso, dom de Deus. Então, o Memorial do Milho, que fica dentro do Parque de Exposições. Um ponto turístico da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, aqui é uma delícia, né, gente? Vários lugares. Mas um ponto que todo mundo fica doido para conhecer é a Pampulha, né? É um ambiente onde as pessoas praticam muito esporte e está muito próximo do Mineirão. Recebemos a seleção brasileira lá. Infelizmente, né, ninguém quer lembrar desse momento aqui em BH. Não vamos render essa conversa. Mas é um ponto turístico de Belo Horizonte realmente muito bonito. Todo o complexo ali da Lagoa da Pampulha, né? A gente tem ali a igrejinha, várias obras ali de Oscar Niemeyer, enfim. Um ponto turístico da cidade de Palmas, em Tocantins. Ah, Palmas, gente, Jalapão, né? Maravilhoso. Inclusive, até a Ana Clara, que é nossa amiga personal aqui, esteve lá recentemente, de férias, e voltou encantada, né? Porque o estado desenvolveu muito, então está recebendo os turistas com muito mais conforto, muita estrutura, e realmente vale muito a pena. O Capim Dourado, né? Quem não gosta aí a mulherada, hein? Das bolsas, das joias, né? Cada chapéu maravilhoso, realmente é lindo. Gislaine, falando da tradicional cozinha mineira, o que você recomendaria de prato típico de vocês? Você sabe cozinhar? Olha, eu desenvolvi mais essa habilidade aí depois da pandemia, né? E ficou todo mundo aí de castigo dentro de casa. Então eu comecei a cozinhar mais. Não sei fazer muitas coisas, mas eu tenho um bom senso em relação a tempero, a quantidade. Minha comidinha é até gostosa. Mas precisa evoluir mais, viu, gente? Eu amo, e é super difícil, assim, às vezes, de agradar. Não é todo mineiro que gosta, porque tem que ser super bem feito. É o frango caipira com quiabo. O quiabo, eu acho ele maravilhoso, mas o da minha avó, vó Barcionini, o da minha avó é o melhor de todos, gente. Ela faz com tanto carinho e ele não tem aquela baba, não pode babar, pelo amor de Deus.
Gislane, um doce mineiro. Doce de leite, goiabada cascão. Ah, para mim são os melhores. Um desfile como modelo que marcou. Um desfile meu, você diz, ou de outra pessoa? Não, seu, como modelo. Como modelo, que me marcou, sem ser do Miss, né? Entendi? Sim. Só como modelo. Tá, como modelo, me marcou um desfile que eu fiz aqui em Belo Horizonte, na Serraria Souza Pinto, que é um espaço grande aqui para eventos. E nesse dia eu fiz um desfile de moda festa, sabe? Eu acho que eu me senti tão bem, tão bonita, eu me senti quase que uma Miss mesmo naquele dia. Eu tenho gravado na memória, né? E eu passei pelo casting, aquele tanto de modelo lá na fila, e ser escolhida para o desfile, para mim, foi motivo de alegria na época. E um desfile como Miss que marcou você? Aí, eu não posso ser injusta, gente. Não tem como especificar. Todos foram maravilhosos, todos são importantes e fazem parte da minha história. Eu não posso ser injusta, não. Não tem como falar de um só, sabe? Porque desde o concurso lá de rainha estudantil da escola até o Miss Universo, do mais simples ao mais importante, todos me realizaram e me tornaram a mulher que eu sou hoje. Jornalismo. Jornalismo é sinônimo de credibilidade, responsabilidade, né? Uma comunicação assertiva, e eu sou apaixonada por comunicar, então sou jornalista nata mesmo, Deus me fez com esse dom, mas eu quero encorajar vocês aí, ó, quem quiser melhorar e aprender, é possível. Hoje todo mundo é um pouquinho jornalista, né? Cuidado com as fake news, não curta essa história de fake news não, a gente tem que checar bem, né? Isso. Falar o que tem certeza, não vai passando para frente coisas que você não sabe se é verdade, porque às vezes você prejudica a sua imagem e também pode colocar em risco até a vida de alguma pessoa se for algum assunto mais sério. Empreendedorismo está na moda? Empreendedorismo está mais do que na moda e é bom para todo mundo, né? Evoluir, sair da zona de conforto. Eu estou nesse momento aí de viver algo novo, estou desejando empreender, já estou empreendendo. Inclusive, eu tenho um projeto aí, ó, para o dia 5 de outubro, anota aí na agenda, gente. Lançamento de uma collab super especial com a Maria Eulália, de moda mesa e alguns mimos para moda casa. Então, tudo a ver com esse momento que eu estou vivendo, né? Mais de aconchego, de família, o prazer em receber, a experiência da mesa, é tudo de bom, gera conexão, né? Tá certo. Fale algumas gírias de Minas Gerais. Uai, sou trem bom demais da conta. Ali de Mineiro, cuidado com ali de Mineiro, é longe, viu? Mas não é pertinho, é ali. Cuidado com esse ali. Gislane, família. Família é a base, né? É a base da sociedade. É tudo, eu acho que é muito importante. Eu tive o privilégio de crescer num lar estruturado, como eu falei com vocês ao longo da conversa, de receber uma criação tão primorosa, né? Tão focada no amor, no carinho, na comunhão, e eu tento passar isso hoje para os meus filhos. Então, eu sou defensora mesmo das famílias, porque eu acho que é um projeto de Deus e ele não pode morrer. E a fé dos mineiros são um exemplo. Você poderia comentar? Desculpa, José Nildo, não entendi. A fé dos mineiros são um exemplo. Você poderia comentar? Os mineiros são mesmo sinônimo de fé, né, gente? Quando a gente dá uma passeada aqui pelas cidades históricas, né? Quantas igrejas, quanta história. Realmente, há muita devoção aqui. E isso é ensinado desde cedo nas famílias, né? Independentemente de religião, até essa busca por Deus, até um tempo de gratidão, de agradecimento perante o alimento, né? Sempre que as famílias se reúnem, boa parte das famílias tem esse hábito, sim, de agradecer a Deus, né? O alimento, a reunião, enfim. Ô, Gislane, o Matheus está perguntando aqui, você ganhou um carro como Miss Brasil? Ganhei! Foi bom demais, gente. Me ajudou, viu? Porque, gente, imagina, com 19 anos, né? Meu pai não tinha condição naquela época de me dar um carro. Eu ainda estudante. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro do nível que eu ganhei. Então, foi um presente muito bom para mim na época. E eu demorei ainda para tirar a carteira, acredita? Por quê?
eu voltei correndo para a faculdade, tinha que ficar estudando, não dava tempo de fazer lá, né? De estudar a legislação e fazer as provas. Aí o meu primo Zezinho, que eu mandei um beijo no início da live, dirigia para mim, eu ficava de motorista e me achando. Só que depois eu tive que evoluir, né? Corri atrás aí do prejuízo, tirei a carteira. Acabei tirando a carteira com 21 anos. Hoje eu dirijo para todo lado, adoro. Ô, liberdade, né? É bom demais ter carteira, gente. Não é? Eu fui reprovado 2 vezes no Detran daqui, desisti. Desisti não. Por que desistir? Desisti não. Eu consegui de segunda. Na primeira eu fiquei tensa. Ih, deu tudo errado. O carro morreu, errei na baliza. E teve um seguidor aqui que perguntou, cadê sua coroa? Ah, eu falei para vocês, a minha coroa, ela tá precisando de manutenção. Eu falei, meu Deus, eu não posso mostrar essa coroa aqui ao vivo, porque ela ficou muito tempo guardada, ela perdeu um pouco o brilho, algumas pedrinhas caíram, né, gente? 18 anos, né? Então, eu vou dar uma recalchutada aqui, depois a gente posta foto, mas eu tenho ela assim, tá? Na verdade, eu tenho um material bem vasto da época do MIS, que a minha mãe... Ah, mãe, gente, mãe é tudo de bom, né? Mãe, se não fosse minha mãe, ela fez para mim material de recordação, de jornal, de revista, desde o meu primeiro concurso, eventos que eu participava. Então, eu tenho realmente um material muito rico aqui da minha história, que não tem preço, né? Não volta. Isso. Bom, Gislaine, a nossa live está chegando ao final. Eu quero dizer para você, Gislaine Ferreira, desde já, você é uma Miss Brasil Forever. Você é uma Miss Brasil para sempre, está nos corações de nós, brasileiros. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que você fez há 18 anos atrás. E você é uma eterna Miss, representou muito bem o Brasil, é uma das Misses mais queridas da história da missologia brasileira, com esse carisma, essa beleza, essa simplicidade, assim. E no momento que você aceitou vir para essa live, eu fiquei muito feliz, porque todos gostam de você. Eu espero que ter passado toda a sua história aqui, nessa 1h e pouco aqui, 1h30, mas que muita gente vai ver ainda a nossa live, vai estar no canal do Brasil Forever no YouTube, aqui também daqui a pouquinho no Instagram. E aí eu quero só te agradecer por esse ser de luz que você é, essa pessoa maravilhosa que veio nos brindar com a sua companhia, com a sua beleza, com a sua alegria. E o tempo não passou, porque você ainda está mais bonita ainda. Ô, Joselino, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram até agora aqui com a gente. Gratidão mesmo por todo o carinho, né? O tempo passa, mas é impressionante como não cai em esquecimento. Eu acho que esse é o maior presente, né? De ter marcado realmente a história do concurso, de ter me tornado uma mulher ainda mais madura, e eu acho que a gratidão é um dom maravilhoso. Então, eu só tenho motivo assim, de agradecimento. Muito obrigada mais uma vez, Márcio Bonfim, Márcio Machinelli, Pedro Murado, tio Ed, tia Márcia, meus pais, né? Toda a equipe que ajudou, aquelas pessoas que porventura agora eu não estou lembrando o nome, mas desde o mais simples até o mais influente, o meu muito obrigada de coração. Todos que fazem parte da minha história, a minha família, ao meu marido, aos meus filhos, né? Eu me sinto realizada hoje como mulher. Eu, tenho um prazer realmente em estar em casa, com esse tempo tão gostoso de comunhão mesmo com a família. Isso revigora, renova as energias para a gente ser ainda mais produtivo no trabalho, né? Nos projetos futuros. E eu só tenho que te agradecer por esse convite, tá? Demorou, né? A gente custou ajustar a agenda, mas eu creio que foi no tempo certo. E que bom, agora que é primavera, então, o meu recado para fechar o bate-papo aí para vocês é que vem um tempo de um novo florescer na vida de cada um, tá? Muita esperança, muita fé. Passamos por tempos difíceis aí, né? Por conta da pandemia. Ainda estamos no processo, mas graças a Deus aí já evoluindo, né? Já está bem melhor do que antes. Então, fica firme, fica forte. Deus acima de todas as coisas, independentemente de religião. Eu acho que a fé revigora a gente, né? E para as mulheres, o meu recado é a inspiração de Provérbios 31,
a mulher virtuosa, conhecida como mulher virtuosa, que eu gosto muito de falar, é uma mulher doce, mas extremamente ativa, né? Ela é intencional, ela é inteligente, ela sabe muito bem aí, ó, alternar em todos os ambientes com muita classe. Vamos comunicar com mais amor, humildade, né? Empatia, bom senso. Esse é o meu recado. Deixava falando até amanhã. Meu recado não acaba, não. Você entrevistar quem gosta de falar é bom, né, Josenildo? Linda, maravilhosa, encantadora, uma live histórica que eu vou recomendar a todos. E não é todo dia que a gente tem uma rainha Gislane Ferreira se abrindo, contando tudo pra gente. Não é todo dia. Dia 23 de setembro, chegada da primavera, com toda a beleza da primavera e da nossa querida Miss Brasil, Gislane Ferreira. Que dia especial! E eu vou guardar com todo carinho aqui o seu certificado, vai fazer parte desse material lindo que minha mãe preparou para mim. Vou colocar lá na minha pasta, viu? Eu gosto de ter as coisas impressas, né? Apesar do mundo hoje ser moderno, ser digital, eu gosto da foto impressa, eu gosto de ter algumas recordações, assim, o jornal mesmo, aquele cheirinho de papel antigo, eu gosto dessas coisas. Eu acho que é eu tenho sua revista da época de 2003, quando saiu a Caras, a Candy. Então, que legal! Guardadinha, assim. Eu tenho guardadinho aqui também. Nossa, você deve ter um portfólio enorme, né? Porque acompanhando a história de tantas misses, você tem muito material guardado aí, né? Fiz uma coleção. Cada ano de uma Miss Brasil, tem uma coleçãozinha extensa ainda. Só você que legal! Que legal! Então, gente, foi maravilhoso. Já para você. Seu certificado já está chegando para você. Vou aguardar aqui. E passou muito rápido, viu? O nosso bate-papo foi muito gostoso. Uma excelente noite para todos. Para quem não assistiu, vai acompanhar depois aí a live que ficou gravada. Viu? Seja abençoado também. Obrigada. Eu não tenho mais o que dizer. Realmente é um motivo de muita felicidade, né? Foi uma honra para mim estar com vocês. Tá certo. Eu que lhe agradeço. Então, eu desejo boa noite para todos vocês. Um beijo para você, Gislane. Você mora no meu coração. E vamos que vamos, né? E a gente vai, depois da pandemia, a gente vai se encontrar, com certeza. Vamos encontrar pessoalmente. Aí vai ser ainda melhor, né? O bate-papo flui mais ainda. Tá certo. Boa noite a todos. Muito obrigado aos 50 seguidores que estiveram aqui na live com a gente. E nós vamos. Eu quero fazer um convite, sábado. Eu vou fazer uma live 4 da tarde com a Adriana Loma, que foi a Miss Rainha das Universitárias do Rio Grande do Sul e Miss Brasil Mundo 85. Ela está morando na Itália, por isso que eu vou fazer às 4 da tarde, 16 horas, Brasil Itália, com a história da Adriana Loma, Miss Rio Grande do Sul Mundo 85. Tá certo? Muito chique, sucesso, viu? Na próxima live. Um beijo. Tchau, Gislane. Beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.